Olá, meus queridos e minhas queridas, mais um vídeo para vocês. Antes de começar esse vídeo, peço que vocês compartilhem, comentem, curtam, assinem o sininho das notificações para que os meus vídeos cheguem até vocês e juntos possamos aprender as histórias da vida, as histórias da Bíblia, falar um pouco de Deus, ter o conhecimento, o que é o perdão. O que é reconhecer que você pode ser humilde ao ponto de perdoar? Porque o perdão é através dele que chegamos até o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero falar de uma história fantástica que foi vida real, história real. Que desde quando eu vi essa história, eu assisti essa história real, minha vida mudou, meus pensamentos mudaram e eu aprendi muito com essa lição de vida dessa história real. Havia um casal muito apaixonado, casaram-se, tiveram um filho. Quando o filho era pequeno, o marido dessa mulher, né, teve um acidente. E nesse acidente havia outra pessoa junto com ele. Era a irmã dela. Ela estava com o bebezinho dela dentro de um táxi e viu o acidente. Desceu do táxi e viu a SAMU levando um homem e uma mulher. E ela viu que era o marido dela e a irmã que tinham se acidentado de carro. E ela descobriu que eles dois estavam tendo um caso. E aí acabou o casamento, né? O relacionamento deles. Ele foi embora, ela ficou com o bebezinho, criou, mas o menino sentia muita falta do pai. E o menino tinha um vizinho que era coleguinha dele, e todos os dias ele ia para lá, para casa do vizinho, e a família do menino, os pais, eram muito religiosos, muitos cristãos, né? Vamos se dizer. E eles liam a Bíblia para ele, explicavam o que tinha na Bíblia, né? Falava de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Salvador. Na hora de almoçar, na hora de jantar, na hora das refeições, oravam. E ali ele sentado, prestando atenção, ficou encantado. Ao chegar em casa, contou para a mãe: Mãe, a família do meu coleguinha, os pais, eles conhecem muito da Bíblia, me explicaram muitas coisas e eu estou encantado com o nosso Deus. Aí a mãe: Pare com isso, eu não quero saber, Deus não existe. Então ela estava revoltada pelo acontecido. E o menino ficou encantado. Quando ia dormir, perguntava para a mãe se ela não poderia ler uma história bíblica para ele. E ela: Não vou ler história nenhuma, que isso não existe, é ilusão da sua cabeça. Ah, mas os pais do meu coleguinha sempre faz isso. E ela, revoltada, não queria nem saber. Um dia, ela descobriu que o menino ia precisar muito do pai. Então, resolveu ligar para ele. Ele estava no trabalho, recebeu a ligação, ficou nervoso. O patrão perguntou o que estava acontecendo, ele comentou com o patrão o que tinha acontecido. O patrão falou: Eu te dou férias para você resolver sua vida e ir lá ver seu filho. Assim ele foi, né? Seguiu. Chegando lá, bateu na porta. O filho, a mãe veio atender, a ex-mulher veio atender. Quem é, mãe? Quando olhou que era o pai. Agora você vem, depois de tantos anos, virou as costas pro pai, mas a mulher mandou ele entrar, né? Ele entrou, mas aquele clima frio, ela foi preparar um café, um lanche, tomaram, e ele acostumou com a presença do pai ali. Mas
O que ele não sabia era que o menino precisava muito de uma cirurgia. E um dia eles estavam na casa do vizinho, que o vizinho era muito amigo deles, passaram a ser amigos. No começo eles não queriam, porque eles eram cristãos, convidou muito eles para ir lá na casa deles. Ele no começo não queria ir, mas acabou indo. E ficaram amigos. Na reunião que teve lá, estavam reunidos, ele não queria ir, o pai do menino não queria ir, foi ele e a mãe. Mas no meio do caminho ele lembrou, né, da reunião, foi para casa, viu a Bíblia em cima do móvel, pegou, leu uma passagem sobre Deus e pensou, eu vou lá. E foi. Chegou lá na reunião, ficou todo mundo feliz, abraçou ele, acolheu e ficou tudo bem lá. Mas o que aconteceu? O menino desmaiou. E desse desmaio acabou indo para o hospital. Quando chegou lá no hospital, o médico chamou eles e falaram: olha, o seu filho está precisando de um transplante, de um doador de coração. E esse doador tem que aparecer, porque a única solução de salvar a vida dele é com um doador. E aí a batalha começou. Ela, a mãe do menino, muito nervosa, preocupada, chorava muito. Mas o que vocês não sabem é que ela chamou o pai do menino para se aproximar do pai, porque ela sabia tanto que o menino estava doente, como o pior poderia acontecer, não com o menino. Pela surpresa de todos, a pessoa que estava mais doente era ela. Por quê? Porque ela tinha uma doença terminal, um câncer terminal. E contou para o ex-marido o que estava acontecendo com ela. Ele pediu perdão pelos erros que ele cometeu. Ela acabou aceitando Jesus através dessa amiga, dessa família. Foi, se batizou, recebeu Jesus dentro dela, verdadeiramente. Perdoou o marido. E a vida dela mudou, porque ela aceitou Jesus na vida dela, através do perdão. Então, ela sabia que ela ia partir desse mundo para o outro, aceitou a doença dela, perdoou o marido, e aí Deus abençoou e apareceu um doador, para encurtar a história, né, que é muito longa. Deus ajudou, abençoou o garoto com um doador. Na hora da notícia foi aquela felicidade. Os amiguinhos dele foram lá cantar para ele, que ele participava, né, na escola, de um grupozinho, estavam fazendo uma peça. E essa peça, no dia da peça, ele não pôde ir porque estava no hospital. Então, como ele não pôde ir, os coleguinhas e os professores foram até lá e cantaram um hino lindo, maravilhoso para ele. Foi aquela emoção, estou arrepiada. Foi aquela emoção maravilhosa. E aí, ele se recuperou, foi para casa, mas infelizmente a mãe dele começou a ficar debilitada, cada vez mais debilitada. Ele passou a cuidar da mãe e a mãe acabou falecendo. Ele também aceitou Jesus, o pai dele, e foi quem cuidou do filho, porque a mãe se foi. Então, nada é do nada e nada é por acaso. Ele cometeu esse erro em traí-la, ficaram afastados, mas veio a dor para ela aceitar Jesus pela dor e perdoar o marido pelo ato que ele fez, porque ele se arrependeu e viveu sofrendo a vida inteira, desde o dia que aconteceu. E ela foi em paz, foi com Deus, com o coração cheio de alegria, porque sabia que o filho estava bem, estava nos braços do Pai. Bem assim somos nós. Temos que liberar o perdão antes que seja tarde demais. Deus deu essa chance
para essa mulher e para esse homem, para essa família encontrar Jesus, encontrar Deus. Ela encontrou Jesus dentro dela e foi em paz. E ele ficou em paz porque encontrou a verdadeira felicidade que é em Deus. Então, vamos aceitar Jesus hoje, antes que seja tarde demais. Essa história é maravilhosa. É uma série, um filme que chama-se Renascer, história de vida real. E essa família que acolheu eles com tanto carinho, que Deus enviou na vida deles, ajudou do começo ao final eles. E essa mulher ouvia ela com tanta delicadeza, com tanta clareza, com tanta verdade dentro dela, que ela convenceu que a vida dela, o caminho, era Jesus, que não existia outro caminho além de Jesus. A verdade, o caminho, nossa vida é só Jesus. Então encontre Jesus hoje na sua vida, porque o nosso caminho para chegar até Ele é através do nosso perdão e da nossa humildade. Então, faça para a sua vida hoje uma verdade com Deus. Siga, aceite verdadeiramente aqui dentro de você. Perdoe hoje, porque o perdão é tudo. Amém? Que essa história sirva de lição para vocês. Vá lá, assista a série Renascer, que vocês vão ficar encantados. Vão chorar muito como eu chorei, porque ela se foi, deixou o filho, o marido, mas ela ressuscitou novamente. Renascer, ressuscitou para Deus, porque essa vida é só passagem e lá é a eternidade. Vamos orar a oração que o nosso Deus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livrai-me, Senhor, de todo mal, pois sei que teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oh, glória, se escreve. Amém.